Antes que Bom, nada, então podemos começar. Antes de tudo, dou as boas-vindas em nome da UNEDAC, com sede na Cidade do México, a este webinário que tem como objetivo apresentar o Estudo Global dos Homicídios de 2023, que é produzido e realizado pela Divisão de Research e Analysis da UNODC, com sede em Viena, e que foi publicado e apresentado em Nova York na semana passada. Como sabem, o relatório é um dos mais importantes a nível global sobre homicídios, no sentido que nos dá uma caracterização do fenômeno dos homicídios com diferentes características. Especialmente, esta edição é a quarta, nos apresenta inclusive uma seção específica para a América Latina onde se relaciona o fenômeno do homicídio com crime organizado. E damos as boas-vindas aqui do México, mas nós, panelistas, nós temos um painel muito bom sobre grandes parceiros que ao longo dos anos colaboramos em diferentes atividades. Eu começo apresentando a senhora Angela May, que é chefe de pesquisa da subdivisão de pesquisa do escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, que nos acompanha de Atlanta, nos Estados Unidos, e ela é a que supervisiona e elabora todos esses tipos de relatórios a nível mundial e regional, não apenas de homicídios da droga e cocaína, e de tráfico de pessoas, assim como do tráfico contra a vida silvestre. Ao longo da sua carreira, a senhora May ajudou muitos países e colaborou com diferentes instituições, não apenas para melhorar as informações estatísticas em diferentes países e gerar ferramentas que permitam às diferentes instituições que nos entendamos e que seja uma das mais importantes a classificação internacional dos crimes, e é coautora e colaboradora de vários relatórios analíticos no âmbito do Sistema das Nações Unidas em colaboração com outras instituições. Em segundo lugar, eu dou as boas-vindas à senhora Anten Alvarado, que é a coordenadora técnica setorial da Seção de Segurança Cidadã do Banco Interamericano de Desenvolvimento. A senhora Matélia Alvarado tem mais de 25 anos de experiência em várias áreas do desenvolvimento de capacidades institucionais e governamentais na América Latina, especialmente no setor de segurança, cidadã e justiça. Desde 2012, a senhora Alvarado lidera e implementa uma agenda estratégica de segurança no BID e que teve um impacto em termos de implementação de diferentes operações inovadoras e de diferentes projetos de assistência na região. Em terceiro lugar, eu dou as boas-vindas ao vice-presidente Adriano Franco, que é o vice-presidente da Junta do Governo da INEGI desde 2019 e tem sido uma das pessoas líderes no âmbito do desenvolvimento das informações em, em termos de segurança e justiça, não apenas no México, mas também na América Latina. E justamente hoje vai nos falar sobre o seu papel como coordenador do Grupo de Trabalho de Estatísticas de Políticas que está iniciando seus trabalhos na Comissão de Estatísticas das Américas. O mestre Franco é não apenas responsável desde 2019, desde 2009 a 2019, foi responsável pela estatística do Governo de Segurança e Justiça na INEGI e tem mestrado pela Universidade de Manchester em Administração Pública. Finalmente, eu apresento a senhora Verônica Cusco, que é responsável pelas estatísticas de segurança, justiça e crime do Instituto Nacional de Estatísticas e Censo do Equador e que atua como responsável das estatísticas de segurança e justiça neste instituto e está liderando e faz parte da equipe coordenadora no Equador, não apenas do desenvolvimento e da coordenação com diferentes instituições do setor de segurança pública e Justiça para a construção do indicador de feminicídio e também está coordenando, junto com a UNODC, a pilotagem da implementação do quadro estatístico de feminicídios. Agradeço a vocês
em nome do Centro de Excelência, pela sua participação. A senhora Angela está em Atlanta, a senhora Alvarado está em Costa Rica, numa reunião de ministros, e, quem sabe, o esforço adicional que eles estão fazendo para participar de um evento como este e compartilhar os seus diferentes achados e ter um espaço de reflexão sobre esse importante estudo. Sem mais delongas, eu dou a palavra à senhora May para que possa compartilhar os achados mais importantes desse estudo global. Muito obrigada, Adriana. Então, saúdo a todos vocês aqui da Atlanta. Muito obrigado a você, a sua equipe no Centro de Excelência do México pela excelente organização e a liderança sempre para promover conhecimento de qualidade na região da América Latina e Caribe. Bom, eu vou começar mostrando os resultados dessa quarta edição do relatório. Eu vou começar com esses números globais. Vocês podem ver que estimamos cerca de 458 mil homicídios em 2021 no mundo todo, o equivalente a 5,8 homicídios por uma população de 100 mil pessoas. Eu vou mostrar várias diferenças em algumas regiões, mas isso em 2021 foi um alto pico nas estimativas globais, desde a adoção dos Objetivos do Desenvolvimento ODG. Esse é um dos maiores taxas de homicídio que estimamos globalmente. Em 2022, não tivemos os números de 2022 porque alguns países da Ásia, principalmente, ainda não finalizaram e liberaram seus dados. Mas, reunindo as informações de 2022, parece que houve uma leve diminuição de 2021 em termos de homicídios globais. Eu também quero ver que, além do relatório que nós podemos encontrar no site da ONODC, eu vou mostrar aqui o portal de dados, onde vocês encontrarão dados nacionais que nós compilamos entre os países para 2022, 2021 e também 2022. Vocês podem encontrar sobre a maioria dos países também para 2022. E esses registros não apenas compilam as informações, mas comparam as informações. A série de dados globais sobre homicídios que vocês encontrarão no site são comparáveis. Comparamos os dados entre os países e também de acordo com a definição internacional de homicídios e também a classificação para dados estatísticos. Uma das coisas importantes do quadro global, eu gostaria de mostrar as proporções em termos de como os homicídios globalmente se encaixam nos tipos de mortes. Vemos que, de maneira geral, esta é uma média anual entre 2019 e 2021, e vocês podem ver os homicídios, em termos de número de vítimas, são muito maiores do que todos os conflitos globalmente e também terroristas, vítimas de terrorismo. E, de acordo com a classificação internacional de crime, também afetam as taxas de homicídio. Vocês encontrarão também no relatório uma análise das números, os homicídios dolosos. Às vezes tem uma linha que não difere tão claramente se é um homicídio doloso ou um outro tipo de crime. Por isso, vocês verão uma interação entre homicídios e conflitos. Em 2021, nós temos umas bolas ali, um pouquinho diferente, com os conflitos que dramaticamente aumentaram, especialmente com a guerra na Ucrânia e na Etiópia, mais do que dobraram. Então, em azul, ao passo que os homicídios que possam permanecer os mesmos, para 2022, de maneira geral, os homicídios ainda não representam o dobro do número de conflitos globalmente. Aqui vocês podem ver a distribuição do número de homicídios em países e regiões, nas diferentes cores. As Américas estão vermelho, para que você tenha uma ideia da proporção, novamente, de como as Américas, em termos do número de vítimas, está com relação ao mundo. Pela primeira vez neste ano, estimamos que o número de vítimas de homicídios
é a maior na África. Sempre tivemos maior nas Américas, mas pela primeira vez, o maior número de vítimas para 2021 foi na África. Mas a América Latina, que eu vou mostrar aqui agora, continua sendo a região com maior taxa de homicídios. Quando comparamos com a população, nós vemos aqui as barras que representam os números por região e número de taxa. Então, claramente tem uma diferença comparado com a população. De novo, um mapa global para ver quanto mais escuro as cores representam a maior taxa de homicídios. E, de novo, apenas para que tenham uma ideia onde estão os pontos quentes, aqui na América do Sul e, como vocês podem ver também, na África, onde podemos estimar os homicídios. Aqui é uma tabela para caracterizar e ver os homicídios, a taxa de homicídios dividido por sexo e faixa etária. Isso é para as Américas. Não construímos isso globalmente, porque os dados para a Ásia e África não estão tão refinados quanto nós temos para a Europa e Américas. Mas para Américas, vocês podem ver que o percentual maior de vítimas são homens e, particularmente, homens jovens. Embora tenha havido uma mudança entre 2015 e 2021, ainda são a maior taxa de homicídios nas Américas. Mas vocês podem ver que tem a taxa de homicídios de mulheres, que na região houve uma diminuição de maneira geral. Vocês podem ver a diferença entre a barra azul e a barra vermelha. Entre 2015 e 2020, vocês veem uma diminuição na taxa, particularmente de homens jovens, que não há tanto essa diferença com relação às mulheres. E aqui, novamente, para ter uma visão geral por região e sub-região em termos de tendências. E vocês podem ver que, de maneira geral, nas Américas, aqui tentamos comparar com a Europa, vocês veem no início de 2016, 17, um aumento, e agora diminuiu nas Américas. E nas Américas ainda está dividido por sub-regiões. Vocês veem que algumas regiões diminuíram, ao passo que outras aumentaram, particularmente nos últimos 2 anos, na América do Norte e também no Caribe, particularmente nos últimos 2 ou 3 anos. Aqui, ah, além de contar as vítimas de homicídio, nós vamos fazer um esforço para tentar caracterizar os homicídios, porque é importante que nós contamos e damos estimativas para poder melhor entender como evitar os homicídios. Então, é importante entender a tipologia do homicídio, porque toda tipologia requer diferentes estratégias de prevenção. Uma delas seria prevenir, por exemplo, assassinatos nas famílias ou no contexto de violência contra as mulheres, e outra estratégia necessária, por exemplo, para reduzir homicídios relacionados aos crimes organizados. Então, vocês veem aqui, neste slide, como caracterizamos os homicídios, principalmente através de 3 tipologias principais: homicídio relacionado a atividades criminais, outros relacionados a homicídios interpessoais e também sociopolíticos. Mas nestas 3 categorias, vocês veem aqui que, por exemplo, no interpessoal é dividido entre violência doméstica e violência fora do ambiente doméstico, com uma competição de recursos, e também o crime, com relação a crime organizado ou crime relacionado a atos criminosos, e também homicídio sociopolítico, como agenda política, preconceito sociopolítico, etc. Esta aqui é uma caracterização conceitual para os homicídios. E também, com base nos dados nacionais, também estimamos o tamanho dessas diferentes tipologias. Claramente, nem todos os países do mundo conseguem caracterizar essa tipologia, mas toda vez que nós damos essas estimativas, vemos que tem um progresso. Cada vez mais tem países que eles veem a importância e também para caracterizar os homicídios. Vocês veem aqui de uma forma, por exemplo, no mundo, 21%, 31% dos homicídios relacionados
22% relacionado a crime organizado. E nas Américas, o crime organizado é responsável por metade dos homicídios. A barra que vocês veem aqui, que representa um nível de incerteza que nós temos. Mas onde vocês veem os números nos círculos é a melhor estimativa que nós podemos produzir com base nos dados disponíveis. Mas, de novo, nós podemos fazer isso somente para um nível mundial e também apenas para as Américas e Europa. Nós não temos dados suficientes para fazer a mesma coisa para a Ásia e a África. Mas, de novo, é importante ver a tipologia, a diferença na tipologia entre a Europa e as Américas. Por exemplo, a grande maioria dos homicídios, quase 70%, são relacionados a crimes entre companheiros e por familiares, ao passo que nas Américas representa apenas 11%. Não significa que esse tipo de violência é menor nas Américas, apenas que o nível de homicídio é muito maior nas Américas. Então, este é apenas o percentual, a proporção. Por que é importante? Bom, aqui nós temos uma ideia da estimativa que eu mostrei antes, também que mascaram diferentes tipologias entre os países. Nós temos um exemplo das Américas e alguns outros países. Vocês veem aqui que laranja representa a participação de homicídios relacionada a crime organizado, e em azul escuro, companheiros ou parceiros íntimos, e os pontos são os níveis de homicídios. E vocês veem que nós temos a percentual de homicídios é maior para crime organizado e também o nível de homicídio é alto. Então, no crime organizado, desencadeia um nível maior de homicídios. Mas vocês veem também que nas Américas, com diferente tipologia, e vocês têm o Chile, onde nós temos um percentual relacionado a crimes por parceiros ou companheiros, e a área em cinza é desconhecido. Então, tem muitos homicídios que não podem ser caracterizados, mas, por exemplo, o Chile parece muito mais com a Europa. Na Europa é mais ou menos a caracterização de homicídios parece mais enfocada a crimes entre familiares e parceiros ou companheiros. E no caso da Jamaica ali é um outro detalhe. Então, é importante entender como as diferentes tipologias acontecem. E aqui nós construímos uma tendência para alguns países da América. Vocês veem que os valores relacionados ao crime organizado podem mudar rapidamente. Com certeza, nas Américas, não tem muitos exemplos. Podemos ver o crime organizado que desencadeia, de repente, altos níveis de violência, ou também pode diminuir rapidamente, ao passo que a violência relacionada ao parceiro íntimo e família é muito difícil de mudar. Isso também sugere que quem causa que isso está mais relacionado a estereótipo e cultura, é muito mais difícil mudar em curto prazo. Então, isso requer também políticas de mais longo prazo, ao passo que o crime organizado pode se relacionar a fatores que mudam muito mais rapidamente, como tráfico de drogas, rotas de tráfico que podem ser alteradas rapidamente. Bom, aqui eu mostro um detalhamento dos crimes causados por parceiros ou companheiros íntimos e familiares. E este é o número de mulheres. Fizemos um esforço nas estimativas de homicídios também para ver os feminicídios. Embora o feminicídio, como um todo, é cometido na família, e muitos países não estimam. O que nós podemos estimar provavelmente que a maior parte dos feminicídios, ou seja, o assassinato de mulheres, que acontece pelos parceiros ou familiares. Então, nesse esforço, nós, com o passar dos anos, temos tentado melhorar os investimentos e apoiar os países a melhorar essas estimativas, e vocês veem aqui a tendência que podemos estimar para as diferentes regiões nas Américas. Vocês veem um aumento em termos gerais,
de homicídios ou feminicídios, ao passo que na Europa tem uma diminuição. E também vocês veem aqui a diferente tendência por algumas regiões das Américas. Mas, em termos de caracterização de homicídios relacionados a crime organizado, como eu estava dizendo antes, diferentes tipos de valores realmente pode mudar rapidamente. Esse aqui é um exemplo do Equador, um país que também vivenciaram um aumento muito grande do crime, de violência relacionada a crime organizado. E o Equador agora está passando por essa violência relacionada ao controle de rotas de tráficos. E vocês veem aqui a mudança dramática que aconteceu no Equador na esquerda. E na direita, aqui mostramos a falta de violência, que não significa falta de crime organizado. E é uma pesquisa que realizamos utilizando dados do INEGI para indicar qual seria a presença de crime organizado em diferentes municípios do México. E também vemos os homicídios. E aqui vocês podem ver muitos detalhes no relatório, mas basicamente o que vocês veem nesse gráfico significa que no início, quando não há muito crime organizado, sugerindo que quando o crime organizado está impondo o território, mas tem muitas gangues. Mas quanto mais crime organizado houver, aí tem menos violência. O que sugere que, de certa forma, quando o crime organizado controla o território e assume o território, também diminui a violência. É uma mensagem para dizer que é importante claramente ver que um alto nível de homicídios, particularmente nas Américas, está relacionado ao crime organizado. Não significa que a falta de violência mostra uma falta ou ausência do crime organizado. Aqui, para que vocês tenham uma ideia de outra tipologia que nós vimos na violência sociopolítica, e, de novo, vocês veem um exemplo no relatório onde nós olhamos as tipologias, assassinato de pessoas que defendem o território, os direitos humanos, os trabalhadores humanitários. Então, apenas um exemplo da tendência em termos de assassinatos de jornalistas. Mas eu queria mostrar um detalhe aqui da análise que nós fizemos, onde também vocês podem ver no relatório, e no relatório mundial que será publicado em junho, uma análise da região amazônica, onde realmente nós vimos no mapa, são particularmente ataques aos defensores do meio ambiente, mostrando onde há uma concentração de produção de cocaína junto com outras formas de crime, mineração ilícita e crimes que afetam o meio ambiente, também há o crime contra as comunidades que são afastadas. Então, mortes de ambientalistas e de defensores dos direitos humanos. Em regiões como o Amazonas, há uma concentração de convergência do crime junto com essa violência, particularmente afetando a comunidade, em alguns casos no Amazônia, especialmente comunidades indígenas. Aqui, para que vocês tenham um mecanismo na caracterização dos homicídios, também nós vemos como os homicídios serão cometidos. E claramente, olhando as armas de fogo aqui, no mundo, as armas de fogo representam cerca de metade dos homicídios, mas vocês veem que isso é particularmente forte nas Américas. E se vocês olharem o relatório, verão os mapas que mostram as Américas e a Europa, verão uma diferença impressionante. Basicamente, nas Américas, com a grande maioria dos homicídios são cometidos usando armas de fogo, ao passo que na Europa são armas brancas. E 75% dos homicídios nas Américas são cometidos com armas de fogo, e ao passo que na Europa é apenas 17%. E vocês verão no relatório também uma análise que mostra a percentual de homicídios cometidos por armas de fogo e no nível de homicídios estão altamente relacionados. Então, sugerindo realmente como o papel das armas de fogo, particularmente nas Américas, tem em termos de desencadear altos níveis de homicídios.
E também vemos na análise, no relatório, que isso não é apenas a propriedade. Há países na Europa que têm um nível maior de posse de armas do que nas Américas, mas um nível muito menor de homicídios. Então, algo que caracteriza as Américas é a combinação de um alto nível de tráfego, não apenas de posse de armas de fogo, e também no crime organizado, que desencadeia esse alto nível de homicídios na região. E aqui, um exemplo da análise que eu estava mencionando, vocês podem ver o percentual de mudança na percentual de homicídios cometidos por arma de fogo e mudando para homicídios. Então, vocês veem quanto maior a participação de homicídios cometidos por armas de fogo, maior o peso dos homicídios. E aqui o exemplo que eu estava mencionando a vocês, entre a posse de armas de fogo e o nível de homicídios. Vocês podem ver um alto nível de posse com baixos homicídios e vice-versa. Aqui, para concluir, nós também vimos a resposta da justiça criminal aos homicídios. E aqui vocês veem a percentual de pessoas das vítimas de homicídios em azul, comparados em vermelho e laranja, que são os suspeitos que são levados ao contato formal com a polícia, são presas, e depois as pessoas condenadas em laranja. Isso por região. É importante ver aqui que nas Américas, a maior diferença entre o nível de homicídios e o nível de da resposta da justiça criminal, sugerindo claramente que a região das Américas é a região com maior nível de impunidade. E vocês veem aqui na direita também dados agregados para mostrar a maioria dos autores dos crimes são do sexo masculino, mais de 91%. Isso não muda praticamente com o passar dos anos. Eu vou concluir, então, mostrando as pessoas que são presas por homicídios comparados ao total de presidiários. Então, vocês veem que os que são presos por homicídios em vermelho e em termos de percentual. E vocês veem, se vocês quiserem detalhar nas Américas, veem que, por exemplo, em países como o Caribe, da América Central, tem um maior percentual de presidiários relacionados a condenações por homicídios, em comparação, por exemplo, com a América do Norte ou outra região. Bom, este é o meu último slide e eu convido vocês para olharem um capítulo que nós temos vendo as megatendências e homicídios. Como nós entendemos e pensamos sobre homicídios no contexto de tudo mais que está acontecendo no mundo. Então, nós olhamos homicídio no contexto da mudança demográfica e também em termos de mudança climática e particularmente, como a mudança climática pode mudar e reduzir os recursos naturais e como isso também pode desencadear a violência. Mas também a desigualdade de renda que está aumentando no mundo todo, a urbanização rápida e a digitação, a transformação digital. Vocês vão encontrar isso neste relatório, capítulo 13. E com isso, Adriana, eu te devolvo a palavra. Muito obrigado, Ângela. Foi impressionante o que vocês puderam resumir 5 longos capítulos. Eu fiquei muito mais surpresa sobre o resumo executivo e os pontos principais, mas, de fato, na sua apresentação, nos dá uma ideia bem ampla para nos convidar às diferentes agendas no próximo ano. Muito obrigado, Ângela. Foi incrível a sua capacidade de colocar 5 capítulos bem amplos, com muita informação, resumindo-os em menos de 30 slides. E você cumpriu muito bem o seu tempo. Antes de passar a palavra para o primeiro panelista, eu gostaria de recordar que a interpretação que nós estamos tendo em diferentes idiomas, nós temos interpretação simultânea para o espanhol, no caso da Ângela, para o francês e para o português. E, considerando que nós temos um volume de participantes registrados, não poderíamos dar a palavra.
nós vimos algumas mãos levantadas no início da sessão, mas seria impossível habilitar um mecanismo para que todas as pessoas que estão registradas ou participando fizessem de viva voz. E gostaríamos a vocês que, se tiverem qualquer dúvida ou participação, que tivessem, fosse feito pelo chat. E eu tentarei, como moderadora, transmitir a maior quantidade de perguntas aos painelistas, dentro do possível. Agora, após essa apresentação, que, como foi mencionado, eu considero que foi extremamente estratégica, onde, de forma muito clara, deu um panorama que oferece as informações disponíveis. Ângela, antes de passarmos para a sessão dos panelistas, eu gostaria de fazer uma pergunta e utilizar essa oportunidade que você fez essa análise. Você pode pensar um pouquinho depois sobre uma segunda participação, como nós podemos reunir diferentes informações, se você pode vincular com os crimes organizados entre tráfico de drogas e também tráfico de pessoas e outros recursos estatísticos e analíticos que nós já temos na UNODC. Bom, eu pedi à Ângela rapidamente, se antes de passarmos para a sessão com os painelistas, se ela, e aproveitando o caráter de chefe dessa missão de pesquisa da UNODC, se ela poderia comentar como nós poderíamos utilizar outros recursos que nós temos na UNODC em termos de estatísticas disponíveis, seja relativas ao tráfico de pessoas, ao tráfico de drogas e algumas outras questões e recursos disponíveis. Sem mais delongas, eu passo a palavra à senhora Natália Alvarado e talvez no contexto que estávamos pensando muito, o que fazer nesse primeiro seminário que nós colocamos como uma primeira atividade, é que poderia fazer o lançamento de uma série de atividades em 2024 e 2025 em diferentes sub-regiões da América Latina. E um dos motivos que nós convidamos o Banco Interamericano de Desenvolvimento são dois. Um é porque foi um segmento, um acompanhamento de diferentes países através do financiamento e assistência técnica que eles proporcionam em toda a região, mas também em termos de política de prevenção e detecção de capacitação em diferentes instituições de segurança pública e da justiça, mas também tem sido um parceiro extraordinário no estabelecimento de capacidade de estatísticas na região, e eu creio que o que a doutora Me acaba de apresentar, da América Latina é uma das regiões com maiores informações disponíveis, então, quem sabe, mostra o sucesso dessas participações em conjunto e de conquista dessas intervenções. Bom, Natália, eu passo a palavra para você. Muito obrigado aí da Costa Rica. Muito obrigada, Adriana, pela apresentação e, sobretudo, pelo convite. Muito bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer ao Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, através do Centro de Excelência do México, uma saudação especial a Angela Me, que foi uma incrível apresentação. Realmente admiro a sua capacidade de um relatório tão complexo em simples palavras. Então, parabéns. Saúdo também a Adriana Franco, vice-presidente do Sistema de Informações do Governo, Segurança Pública e da Justiça do México, um parceiro valioso em tudo aquilo que foi no trabalho de relação de estatísticas. Bom, eu peço a todos que estão conectados neste webinário tão importante, eu gostaria de começar comentando que, desde o primeiro lançamento, em 2011, que eu me lembro desse relatório, sempre foi como um passo muito significativo no entendimento global dos homicídios, quais são as suas causas e as medidas eficazes para sua prevenção e redução. Bom, eu gostaria então de resgatar esses comentários que eu tenho que fazer, que é um relatório muito valioso para a nossa região na América Latina, onde sabemos que a qualidade e disponibilidade das informações estatísticas em matéria de segurança sempre é um grande desafio. E eu quero destacar
uma importante missão desse relatório traz como bem público muito valioso, tanto para os países, para ter uma perspectiva comparada, para as políticas públicas e também para a academia, com as informações podem ser que a região tanto necessita para compreender as dinâmicas e aquelas causas que estão subjacentes à violência na região. E a sociedade civil, em geral, já que nos permite informar e nos conscientizar do que pode ser oferecido aos cidadãos e organizações para construir medidas. Logicamente, os organismos internacionais como nós, o Banco Interamericano, que pode apoiar os países em matéria de segurança. Nós temos já mais de 2 décadas nessa árdua tarefa. Para nós, é uma ferramenta essencial para o diálogo com as nossas contrapartes nos países, definitivamente em reuniões que eu tive com os ministros, inclusive aqui na Costa Rica, foi um ponto de referência para o diálogo que nós temos com os governos, assim como nos permite também informar os nossos desenhos e avaliações das operações que temos com os países. Então, obrigado novamente a todos a UNODC pelo esforço para poder gerar um relatório que é tão valioso para todos. Eu gostaria de destacar uma estatística particular desse relatório, que cada vez se expande, porque amplia muito mais a análise, e o relatório que em 2023 não é uma exceção, porque é um estudo que apresenta várias inovações em comparação com os relatórios anteriores. E eu gostaria de ressaltar e mencionar alguns pontos que foram levantados pela Ângela, porque são muito relevantes para o trabalho que nós realizamos na América Latina. Um é a importância e o foco que tem o desdobramento das tendências nas dinâmicas por trás da violência, com ênfase em compreender os contextos de onde ocorrem os homicídios, e Angela falou muito da caracterização dos homicídios. E também um pouco da granularidade, ou seja, a importância de ter esses dados a nível de país, mas também a nível de cidade e de bairro. E também eu falarei mais disso a respeito sobre a ênfase do relatório, quanto que nos faz algumas revelações. Por outro lado, incorporou uma análise que me pareceu extremamente importante, e para nós que trabalhamos com as melhoras das capacidades institucionais dos países, essa é a questão da análise das capacidades das entidades do sistema penal criminal para responder ao crime. Eu acho que foi interessante que, a partir das informações sobre o número de pessoas presas e processadas e finalmente condenadas por homicídio, em comparação com o número de vítimas, dá um olhar do conjunto de todo o sistema para identificar onde estão, para poder diminuir a impunidade na região. E uma outra mensagem que foi fundamental para mim é a abordagem de toda a cadeia do sistema, já que justamente os pontos nós temos que ver as vantagens e desvantagens para trabalhar com o sistema. Bom, alguns achados ou resultados desse estudo, infelizmente, continuamos sendo a região mais violenta do mundo. É importante ver como esse fenômeno é tão dinâmico na nossa região, embora vimos que em alguns países ou sub-regiões da América Latina houve diminuições, mas também vimos com muita preocupação as taxas de homicídios, que cresceram rapidamente em lugares onde realmente é surpreendente e antes não era o caso. Infelizmente, a violência contra a mulher continua sendo endêmica na nossa região. Como a Ângela mencionou, é preocupante preveni-lo, de certa forma, de que, como é difícil chegar a tarefas de revisão, programas de prevenção, que é um fenômeno que parece estar arraigado na nossa região. Definitivamente é algo que eu gostaria de mencionar a importância de seguir trabalhando para contar mais com essas estatísticas de violência baseadas em gênero, assim como ferramentas que utilizem essas informações.
por parte do banco, nós continuamos impulsionando a necessidade de captar com muito mais qualidade e caracterização dessa violência e essa utilização que nós temos na região. Nós continuamos impulsionando fortemente. Também estamos implementando várias ferramentas de análise para avaliação de risco e violência contra a mulher, com uso, logicamente, de dados para chegar a análises preditivas. Estamos participando também de iniciativas através dos dados abertos do ILTA, para a padronização dos dados de feminicídios na região. Então, essas iniciativas são fundamentais para seguirmos avançando nesse caminho. Nos parece Uma outra questão importante, que é muito surpreendente e deve ser destacada, é a taxa de homicídios que nós temos na América Latina de meninos, de crianças. Então, em uma média global, uma violência que, em muitos casos, passa de forma desapercebida e não se reflete adequadamente nas estatísticas. Essa questão tem que ser priorizada, é por isso que deve estar em coordenação também com a ONU-DC. Estamos fazendo vários trabalhos e iniciativas para melhorar a disponibilidade de dados de violência contra as crianças, meninos e meninas. Muitos estão orientados para a proteção social online e a geração do abuso sexual infantil. Por outro lado, outros dados a serem destacados é a perda justamente do capital humano que nós temos na região, especialmente que os homens continuam sendo as principais vítimas desses homicídios, e muitos associados na América Latina relacionados com o crime organizado. E justamente esse é um dos temas que eu gostaria de conversar, e a questão do crime organizado na região, e gerou, como a Ângela mencionou, a associação do aumento a níveis de homicídio, e estes homicídios também estão associados com uma grande proliferação de armas na região, que provavelmente também estão muito vinculados com a questão do crime organizado. Bom, o desafio do crime organizado que estamos observando não é o mesmo que nós tínhamos há 2 ou 3 décadas e que está afetando lugares que antes nem imaginávamos. Então, nos deparamos com uma ameaça que está transformada e escalada e também explora as vulnerabilidades dos nossos países e que capitalizou fenômenos como a globalização, a expansão comercial, a questão da transformação digital e também a pandemia para fortalecer e diversificar e expandir a sua influência. E eu acho que isso nos leva a um outro ponto, que são as dinâmicas do crime organizado tão rápidas e intermutáveis que realmente se torna muito mais difícil a compreensão e entendimento desse fenômeno. Essas organizações participam de uma ampla gama de mercados, originando muitas economias ilegais de grande magnitude e buscando. Nós temos que eliminar a violência. E também, como a Ângela mencionou, eu creio que há uma associação muito grande entre o que é violência e corrupção, assim como eles se infiltram também como as instituições. Então, o crime organizado é um problema generalizado nessa região e a sua natureza oculta e complexa torna mais difícil medi-lo para combatê-lo de forma eficaz. Nesse sentido, justamente por essa natureza complexa e oculta que tem o crime organizado, a região deve e requer seguir avançando na geração de qualidade de dados. E não apenas isso, precisamos desenvolver instrumentos metodológicos específicos que permitam analisar e identificar quais são, como operam, quais são as dinâmicas e essas metodologias mais específicas. É preciso que tenhamos muita granularidade, ou seja, que sejam dados a um nível quase de microterritório. Além disso, precisamos avançar com dados qualitativos. Aí eu me refiro muito a pesquisas, são fenômenos que não são relatados
que não são denunciados, e muitas das dinâmicas, justamente pelo medo e pela cooptação dessas organizações, que, logicamente, são de forma obscuras e ocultas. Então, precisamos aqui avançar com novos instrumentos, e o Banco Interamericano, neste momento, consideramos que é um passo fundamental para atender o ecossistema e fortalecer isso, e gerar políticas de resposta de acordo contra o crime organizado. É uma área que estamos começando a trabalhar e, logicamente, o desenvolvimento de alguma forma de colaboração com várias instituições vai ser fundamental para podermos avançar um dos fenômenos que atualmente está nos afetando de forma muito forte na região e que nós precisamos de outros tipos de instrumentos. Bom, eu gostaria de concluir reiterando as informações de análise deste relatório, e, logicamente, eu faço com uma mensagem recorrente que sempre surge deste relatório e que é fundamental. A inconsistência e a falta de dados nos vai prejudicar os esforços que nós tenhamos para estabelecer políticas em matéria de segurança. Eu acho que avançar nas estatísticas e quadros metodológicos para analisar fenômenos que são tão complexos como o crime organizado é um passo que nós temos em alguns chamamentos dos governos e organizações e dos atores para priorizarmos justamente esse aspecto. E, nesse sentido, este relatório não deve ser visto apenas como um resumo de onde estamos agora, mas um ponto de partida para onde nós devemos ir, e que a rota seja uma solução sustentável para esse flagelo, começando com os dados de qualidade. É uma responsabilidade coletiva de garantir que esses dados estejam disponíveis, que sejam confiáveis e que estejam ao alcance de cada um de nós, para que possamos trabalhar para conseguir o que nós queremos tudo, um lugar mais seguro. Muito obrigado, Adriana. Eu tenho que me ausentar uns minutos antes da conclusão do evento, mas aqueles que me acompanham do banco sobre perguntas específicas sobre essa apresentação, o trabalho que nós fazemos, estou aqui. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Natália. Sabemos que você está numa reunião com os ministros da Fazenda e, mais que te desculpar, agradecemos muito pela sua participação e as perguntas ou questões que você ressaltou, e segue muito bem a conversa e abrem mais diferentes conversas e marcas algumas linhas de ação que nós poderemos trabalhar no próximo ano de maneira coordenada com diferentes países e com instituições que esperam que levantem a mão para trabalhar com iniciativas específicas. Antes de dar a palavra para a próxima painelista, eu gostaria de destacar o que você mencionou sobre a necessidade de ter informações consistentes e o uso dos marcos estatísticos como uma ferramenta de diálogo. Então, isso nos permite a caracterização de manter juntas diferentes instituições, os fenômenos, que nos permite entender da mesma forma e que nos permite ter objetivos comuns e poder construir diferentes atividades de maneira coordenada em equipe. Ângela, tem algumas perguntas dos participantes aqui que eles gostariam de ouvir um pouco mais de insights sobre o seu último slide, sobre a transformação digital e automatização, que podem aumentar os homicídios. Se você poderia falar um pouquinho mais sobre o slide onde vocês estavam relacionando os fenômenos de crime organizado e as menores taxas de homicídios, onde eles não estão lutando por território. E também estamos perguntando se teremos as apresentações disponíveis. Na próxima semana, nós vamos traduzi-la para o espanhol. E, sem mais delongas, eu passo a palavra para a próxima painelista, a senhora Verônica Cusco, do Instituto Nacional do Equador. Muito obrigado, a palavra é sua.
Muito bom dia, obrigado, Adriana, pela oportunidade. Eu gostaria de iniciar estendendo saudações e agradecimento especial ao Centro de Excelência e também ao NUDOC, o senhor Roberto Castilho. Infelizmente, pela minha agenda, não pude acompanhá-los nesta manhã. Bom, para compartilhar o tema que eu vou abordar hoje, eu gostaria de compartilhar a minha tela. Aqui podem ver a minha tela, podem confirmar, por favor? Sim. Pode colocar em modo apresentação, por favor? Bom, aí está. Muito obrigado. Bom, hoje eu gostaria de falar sobre a experiência do Equador com relação a uma homologação e validação dos dados de homicídios dolosos, também complicadores de homicídios. Eu gostaria de começar falando de como se articulam as estatísticas oficiais no Equador, no Sistema Estatístico Nacional, formado por todas as instituições do setor público que realizam atividades de caráter estatístico. Este ambiente do Sistema Estatístico Nacional está orientado para o segmento de agendas de desenvolvimento, que podem ser nacionais ou internacionais, como a Agenda 2030. Está orientado para a organização da produção estatística oficial e também para a difusão dessas informações estatísticas oficiais de forma articulada e ordenada. O CEN tem um órgão nacional, que é o Conselho Nacional de Estatística, e o INEC, que funciona como coordenador desse espaço. E dentro das atribuições que o Instituto tem, além de planejar e organizar e articular a produção estatística do Sistema Estatístico Nacional, o SEM, também tem a atribuição de criar comissões especiais de estatística, cujo objetivo principal é contribuir para as instituições que formam parte do SEM a melhora da qualidade estatística. Entre outros, temos que tem 13 comissões ativas e uma delas é a Comissão Especial de Estatística de Segurança, Justiça, Crime e Transparência, cujo objetivo, basicamente, é impulsionar a produção, fortalecimento das informações sobre a temática de segurança e do crime e da transparência. Dessa forma, se articula o Sistema Estatístico Nacional através desses espaços técnicos e estratégicos das comissões especiais estatísticas. E, no âmbito desse espaço, se trabalha o gerenciamento das informações de homicídios dolosos e feminicídios também. Aqui nós temos alguns aspectos metodológicos sobre o registro estatístico de homicídios dolosos ou intencionais. É um registro administrativo que fornece informações estatísticas oficiais, acessíveis, oportunas, consistentes, integradas em tempo real, confiáveis de qualidade sobre os homicídios intencionais ou dolosos, que contribuam para o desenho de políticas públicas e que facilitem a tomada de decisões para quem os competem e também para a geração de políticas públicas. A unidade de análises gostaria de ressaltar que esse indicador foi construído com base na metodologia das recomendações de inclusões e exclusões da classificação internacional de crimes. E nós temos a informação disponível desde janeiro de 2014, e essas informações têm uma coleta diária até 2023. A fonte desse registro de estatísticas de homicídios intencionais ou dolosos, que é produzido pela DINASED, Polícia Nacional, e tem um processo que nós realizamos no âmbito dessa equipe técnica e estratégia da comissão, que é realizado uma validação de qualidade, como mencionou na sua apresentação a Nathalie, sobre a importância de ter dados de qualidade oportunos. Então, se faz um exercício de validação com outros registros administrativos que complementam a qualidade do registro de homicídios dolosos. Nós temos o registro de Sistema Integrado de Atuações Fiscais, da Procuradoria-Geral do Estado e o Registro de Estatística de Produção Judicial do Conselho de Judicatura.
que atua junto aos tribunais, e também realizamos uma validação de alguns casos que ficam indeterminados e tem um registro estatístico de mortes em gerais do INEC. Isso como parte do processo da operação estatística de maneira macro dos homicídios dolosos, e além disso, nós temos um outro processo também que nos permite fazer um acompanhamento de caso a caso das informações dos registros de homicídios dolosos de mulheres e de feminicídio. Esse mecanismo articulador da Comissão de Estatística, realizamos a integração, que é o uso das informações. Então, nós começamos com um espaço técnico, que funciona como articulador, que é formado por informações tanto do setor judicial, mas também da Comissão Executiva. Partimos de 3 registros administrativos, um que é da Polícia Nacional, gerado através de dados de levantamento do cadáver, e um outro registro administrativo da Procuradoria-Geral do Estado, onde são registradas as denúncias sobre um crime contra a vida, e o Conselho da Justiça, onde são colhidas as informações dos casos que já foram julgados. Após esses 3 registros administrativos, o grupo técnico faz uma validação, consolidação e atualização permanente das informações, de tal forma que temos as informações retroalimentadas, atualizadas, e também com esse grau de qualidade que as instituições nós possamos trabalhar em conjunto e possamos ter dados homologados. E com esse exercício de consolidação, articulação das instituições, das informações, nós temos um registro, uma base de dados que nos serve um insumo para gerar análise descritivos, indicadores do setor de justiça e também para a difusão das informações. Bom, ele que coordena e lidera esses espaços técnicos e dá um acompanhamento semanal ao processo da validação, tanto do registro estatístico de homicídios dolosos e também como este outro subconjunto de homicídios dolosos de mulheres e de feminicídios. Bom, eu gostaria de focar nesse slide e mostrar algumas das variáveis principais compiladas no registro de homicídios dolosos de mulheres. Esse indicador é um do que nos pode mostrar iniciamos com a transformação das estatísticas de entrada através do autolevantamento do cadáver, uma vez que as autoridades competentes já tiveram conhecimento do cometimento de um crime. Aí vem a Polícia Nacional, através da sua Direção Especializada de Mortes e Violências, faz o levantamento de informações através do instrumento de levantamento sobre o cadáver e nos permite ter variáveis que caracterizam de maneira geográfica o evento, a data, que arma foi utilizada, a causa da morte, qual foi a pressuposta motivação desse crime. Nós temos, entre outras variáveis, que nos permitem caracterizar a vítima, como, por exemplo, idade, nacionalidade, etnia, também se a vítima era gestante ou não, e também junto dos supostos agressores, outras variáveis que nos permitem caracterizar de forma sociodemográfica, como sexo, idade, nacionalidade, etnia, qual era a relação entre a vítima e o agressor, se ele se suicidou ou não, e também numa etapa de resposta do Estado para essas variáveis de informações que nos permitam dar conta da etapa pré-processual e processual de cada um dos homicídios dolosos de mulheres. Então, como nós podemos ver aqui, temos essa rastreabilidade do indicador desde o registro, continuando com a abertura da investigação prévia numa pasta fiscal da promotoria e também o Conselho da Justiça, e finalmente se o agressor, o autor, teve uma sentença condenatória ou qual é a sua situação processual.
Continuando, em termos de gerenciamento das informações, eu vou falar sobre algumas das fases que essa equipe interinstitucional do Grupo de Fortalecimento Estatístico segue para a consolidação e construção dos dados estatísticos, começando pela coleta das informações. As instituições, como eu mencionei no início, era a Procuradoria-Geral do Estado, a Polícia Nacional, o Conselho da Justiça, que recolhe informações de acordo com as suas competências. Tem um sistema de coleta de dados com formulários de coleta, entre outras variáveis que também são próprias para as suas atividades. O Grupo de Fortalecimento Estatístico selecionou algumas delas que nos permitem a análise da problemática dos homicídios dolosos e, especificamente, os feminicídios e mortes violentas de mulheres. As informações são consolidadas através desse mecanismo de articulação que nós temos, e com relação ao processamento das informações, é construída uma base de dados que é validada e homologada e consensuada pelas instituições, e realizamos o cálculo de novas variáveis que são úteis para a operação estatística e geramos também relatórios estatísticos. Avançando com a análise das informações, são gerados indicadores, são tabulados os dados, são geradas séries calculadas, tendências, como séries de homicídios, e são realizadas análises descritivas, evolutivas e comparativas das informações históricas. Finalmente, na etapa de difusão, as instituições que fazem parte dessa equipe são promovidos e publicados os produtos estatísticos através de diferentes meios, que pode ser os sites, lançamentos em redes, conferência de imprensa, e são realizadas as atividades que satisfaçam os requisitos de informações do usuário, que pode ser academia, sociedade civil, organismos internacionais. Estamos aqui também através desses registros da resposta para consultas ou coleta de informações que fazem outros organismos, como a história de tendência de Stibat, que o UNODOC faz anualmente. E aqui eu mostro alguns dos produtos estatísticos que as instituições disseminam nos seus diferentes sites. Por exemplo, do INEC, nós temos um site, um espaço no site, onde publicamos informações de crimes de maior conotação. O Ministério do Interior, que é responsável pelos homicídios dolosos, difundem os dados no marco de política de dados abertos. Nós temos a difusão mensal da base de dados e variáveis que não são sensíveis ou confidenciais, mas podem ser acessadas pelos usuários. E, chegando na parte de conclusão, alguns dados dos homicídios dolosos e feminicídios no Equador. Como a senhora me mencionou na sua apresentação e deu como exemplo o caso do Equador, então, em 2023, entre janeiro e novembro deste ano, foram registrados 7.269 homicídios dolosos ou intencionais, que claramente superaram tudo o que foi registrado em 2022. Para o mesmo período de janeiro a novembro, foram registrados 4.352 homicídios dolosos. Como nós podemos ver aqui, uma tendência que já foi mencionada, com o Equador era um país que até 2019, a sua taxa de homicídios dolosos por cada 100.000 habitantes não superava 10. Mas a partir de 2020, nós vemos como vai aumentando esse indicador, de modo que em 2022 foram registrados 27 mortes violentas por cada 100.000 habitantes. E podemos ver que, comparando com estes anos que eram típicos da pandemia da Covid, houve um aumento de 294%.
neste indicador da taxa de homicídios dolosos por cada 100.000 habitantes, se compararmos o ano 2022 com o ano 2019. Algumas variáveis que nos permitem também caracterizar os homicídios dolosos ou intencionais. Esses são dados de 2022, onde 8 de cada 10 vítimas foram assassinadas com uso de armas de fogo e depois seguidas de armas brancas por 10%, e também ocorreram eventos violentos, onde mais de 60% dos homicídios dolosos ocorreram em vias públicas, em espaços públicos, ou em casa, ou em lugar privado, 15%. E em 2022, isto é particular para a questão da crise penitenciária que aconteceu aqui, foram registrados que 3,3% dos homicídios dolosos em 2022 aconteceram nas penitenciárias. Em outros lugares públicos, 7,4%, em outros lugares privados, com 11,9%. E aqui mostro os dois últimos slides para que vocês possam ver algumas das características e informações disponíveis no registro de feminicídios. Consolidamos aqui as informações de agosto de 2014, quando o crime do feminicídio foi tipificado no Equador, até novembro de 2023. Nós vemos aqui uma mudança na interpretação dos dados. E os dados nos dizem que nós temos 7 de cada 10 vítimas que foi ferida por arma branca, foi asfixiada ou estrangulada. E o local de ocorrência do crime, vemos um maior percentual, com 35% das vítimas assassinadas no domicílio familiar, indicando que a vítima coabitava com o autor. E para finalizar, temos algumas características de vítimas e agressores. Para a informação que nós dispomos de registro estatístico de feminicídios, nós temos, por exemplo, 49 vítimas que eram meninas ou adolescentes menores de 18 anos, e 4% das mulheres assassinadas estavam grávidas, 44 mulheres eram indígenas, dos quais 71% tinha pelo menos um filho. E com relação ao perfil dos agressores, podemos ver que 5 de cada 10 supostos agressores tinham entre 18 e 34 anos de idade, 16% dos supostos agressores eram prófugos, 122 dos agressores se suicidaram, e de cada 100 vítimas de feminicídio, 80 foram assassinadas por seus companheiros ou ex-companheiros. Bom, esta apresentação, muito obrigado pela sua atenção. Bom, muito obrigada pela sua apresentação. Você foi muito detalhada nas atividades de articulação, coordenação, e mostra muito clara a liderança do Escritório de Estatística, mas também essa capacidade de diálogo com outras instituições que manteve ao longo do tempo. E com esse Centro de Excelência, nós gostaríamos de agradecer e reiterar a liderança de pilotar conosco a implementação do marco estatístico de feminicídio. Bom, a sua apresentação foi extremamente detalhada e você levantou muitas perguntas, então poderíamos lhe dar oportunidade durante a apresentação do vice-presidente Franco, se você puder algumas perguntas. Algumas são de muitos detalhes metodológicos e de critérios de validação e processo estatístico em si. Talvez hoje, a participação nós estamos tendo, se nós tivermos a perguntas no chat, é muito rica e variada. Estão nos perguntando se nós temos políticas de prevenção de homicídios, estão perguntando também se nós temos algum exercício ou capacitação para as polícias. E talvez, bom, algumas das perguntas, das intervenções estão sendo relativamente gerais. Quem sabe não possamos dar uma resposta para todos, mas nós solicitamos que vocês possam ser mais detalhados sobre o que especificamente ou onde poderíamos articular uma série de respostas
e dirigi-las aos recursos existentes ou iniciar conversas entre os painelistas, entre as diferentes instituições que estão participando. Hoy eran como dos comunidades Bom, de diálogo. finalmente, como duas comunidades dialogando, uma geração de estatísticas e de informações, mas também dialogando com instituições que exercem as diferentes responsabilidades e funções em termos de segurança pública e repartição de justiça. E quem sabe, nesse encerramento da sessão de painéis, este último painelista é o senhor Adriano Franco, que hoje atualmente é o chair do grupo de trabalho da Comissão de Estatísticas das Américas, a CEPAL, e um pouco nessa análise que foi feita desde o início, que não devemos olhar apenas uma estatística, um número, mas assim diferentes fases do processo de busca de justiça, onde advertia a eficiência ou a gestão de algumas instituições. Nos parecia muito relevante ter a presença do vice-presidente para compartilhar conosco um olhar regional a partir do escritório estatística, do seu papel de coordenação com diferentes instituições, mas também no âmbito desse novo grupo de trabalho, onde regionalmente acordamos trabalhar para implementar alinhamentos que recentemente publicamos aqui na UNODC e acompanhar a sua implementação. Vice-presidente, muito obrigado e bem-vindo novamente. Adriana, muito obrigado. Antes de tudo, bom dia a todos e todas que nos veem no dia de hoje. É um grande prazer para mim estar aqui com todas e todos vocês, com a Angela May, com quem compartilhamos já há muitos anos essas questões. Ela está cada vez mais jovem e eu cada vez mais velho, com menos cabelo, mas eu não sei como é que a Angela faz com seus... Ela tem segredos. Um outro segredo muito bem guardado que eu não sei como ela faz exatamente para ter essa integração muito relevante de informações estatísticas sobre homicídios de todos os países. Para que possamos colher informações é extremamente complexo que todos os pontos estatísticos e de geração de informações sejam entregados de forma homogênea, consistente, comparável, de forma oportuna e que saibamos que dado vai numa caixinha. Bom, este dado que nós estamos fornecendo a alguém era o dado que realmente estamos buscando, que conceitualmente corresponda a uma caixa. E se fizermos isso a nível de país, eu imagino as dores de cabeça que houve nas últimas décadas que sofreram todos os anos para fornecer essas informações tão ricas como é o estudo global sobre homicídios. Angela, este é o meu reconhecimento e felicitação pelo seu trabalho e da sua equipe, que a cada período nos entregue. Adriana, também muito obrigado pelo convite. É um prazer ouvir a Ania Alvarado, do BID, com quem compartilhamos muitos assuntos, e a Verônica Busco, que foi a nossa colega também em muitos dos trabalhos. Então, é um grande prazer compartilhar esse painel com grandes mulheres. Antes de começar, eu gostaria de dizer que todos vocês estão muito bem de saúde. Eu desejo felizes festas de Natal e Ano Novo. Eu vou começar contando uma história. Em 2019, na cidade de Kuala Lumpur, ocorreu o Congresso Internacional de Estatísticos do Instituto Internacional de Estatística. E entre vários painéis em que participei, um muito particular, onde eu tive que compartilhar com muito prazer com os estatísticos da Nova Zelândia e da Áustria. E o assunto que tínhamos nesse painel era a violência contra a mulher. Eu apresentei um dado, nessa ocasião, de homicídios contra mulheres. E pelos os rostos que as minhas contrapartes estavam fazendo, eu não captei muito bem essa imagem deles. No final, os dois, no final do painel, ele disse assim, não é possível que tenhamos esses dados na Áustria e na Nova Zelândia
São mais ou menos 80 e poucas mortes por ano, 70. Inclusive, na Nova Zelândia, estava muito preocupado porque ele havia aumentado 5%, ou seja, um homicídio ou dois ao ano. Então, como eles não acreditavam em mim, eu fui para o computador de novo, abri os dados do INEC e eu expliquei. Aqui está o total de homicídios por ano. Nós dividimos entre 365 dias. Isso quer dizer que, em um dia, eu tenho os homicídios que vocês têm em um ano. Mesmo assim, com os dados na frente, sendo estatísticos, os dois, sendo o Ministério da Justiça dos seus países, ele diz, não é possível. Como é que é possível viver numa circunstância assim? O que eu quero dizer é que éramos 3 pessoas com um background de uma responsabilidade semelhante ou diferente, mas com o mesmo fenômeno que abrange as nossas sociedades. E muitas vezes uma pergunta constante no mundo é: como é o homicídio no México, então? O homicídio no México, nos últimos anos, foi sendo reduzido pouco a pouco. O processo é lento, mas foi se reduzindo nos últimos anos. Mesmo assim, deixe-me lhes dizer uma coisa. Este seminário está planejado para durar 2 horas. Em 2 horas, no nosso país, por homicídio, morrem 8 pessoas. Em 2 horas. Das quais 7 são homens, uma mulher, provavelmente, ou de acordo com a média, e 6 podem ter sido assassinados por arma de fogo, dessas 8 pessoas em 2 horas. Esse dado de 8 pessoas é o número anual de homicídios de países como Singapura, se eu não me equivoco, ou como Chipre, ou seja, em 2 horas, nós temos os mesmos dados de um ano contra o de 2 horas. Então, a questão de dimensionar homicídios é um fenômeno muito complexo e importante. No México, embora esteja sendo reduzido, nós temos essas taxas. Uma outra pergunta constante: no México, tudo é assim? Não. Nós temos estados, ou seja, locais no país, onde a taxa de homicídios é de 2 por cada 100 mil habitantes. Yucatán, taxas que alguns países da Europa, ou mais desenvolvidos, até invejariam. 2 por cada 100 mil. Mas tem estados onde tem uma taxa de 115 homicídios por cada 100 mil, ou seja, das mais altas, provavelmente, do mundo. Tem uma cidade que tem mais de 2.000 homicídios por ano. Uma cidade fronteiriça que tem todas as complicações de todos os tipos de fenômenos criminológicos e sociais também. Então, o fenômeno de homicídios não é fácil de explicar. Quando nós temos uma taxa nacional, esse dado simplesmente tem que nos levar a interessar para desdobrar as informações e conhecê-las com mais profundidade. Vou compartilhar aqui uma apresentação, uns slides, para me ajudar a falar sobre o tema. Adrian estava falando que gostaria que eu falasse do grupo de trabalho, com muito prazer, mas cada vez que eu me refiro a por que me convidou, me disse uma coisa diferente. Então, eu vou falar de 2 coisas. Uma é uma reflexão sobre o estudo de homicídios, muito importante, e outra sobre alguns exercícios que nós fazíamos a nível da América Latina e Caribe, sobre 2 grupos de trabalho que é muito importante e que complementam os dados de homicídios, que seguem a mesma tendência de gerar informações estatísticas. Então, nós vamos ver isso e algumas reflexões finais. Bom, a primeira coisa que me provoca o relatório de homicídios, como a Ângela mencionou no início, é ler todo o documento, ressaltar e entender como se comportam os fenômenos. Nossa primeira lição que nos dá, o estudo global de homicídios, ele por homens, mulheres, por sexo, por idade, por faixa etária, por diferentes circunstâncias nas quais nós possamos, para efeitos de algo muito importante, não apenas saber o dado, temos que utilizar os dados. Então, quanto mais desdobrados são os dados, e nos
e foi nos dado pouco a pouco estudo global sobre homicídios, mais utilidade vai ter. As panelistas que me antecederam, de muito generosa, falavam de fazer políticas políticas de gênero, para crianças, para algumas pessoas de risco, como a Nathalie falava dos homens jovens, etc. Então, é muito importante ter esses dados. Aqui eu repito alguns slides que a Ângela mencionou, as dimensões, a diferença entre assassinatos de homens e mulheres. No caso dos homens, tem uma perda muito importante que vocês vão notar nas populações jovens. Tenemos en algunas regiones del país, Nós temos subregiones. algumas regiões do país, em algumas localidades, certamente estamos perdendo uma grande força de trabalho, porque é a idade produtiva das pessoas. Então, nós precisamos ter muito cuidado com observar esse comportamento. Uma discussão que nós temos com o país é que está mudando a expectativa de vida em muitas regiões pelo fato de se ter esse nível de homicídios que há na região, que não se reduz. Uma segunda ideia que me vem rapidamente do estudo global de homicídios é como situar a estrutura dos homicídios. Não é a mesma coisa ter muitos homicídios ligados ao crime organizado ou muitos crimes relacionados à forma interpessoal de homicídios. Essa é uma questão constante na discussão dos países, não apenas nas Américas, mas no mundo todo. Mas na América Latina está muito concentrado, e no Caribe também, que é o tipo de homicídio nós temos. E onde por exemplo, é um caso, o litoral é outro caso. Onde se concentram os homicídios e por que razões nos grandes centros urbanos o homicídio em alguns locais é um fenômeno nos grandes centros urbanos ou, em outros casos, das zonas rurais, por exemplo. Em cada país, em cada região, homicídios completamente diferentes. Isso nos permite, em uma primeira instância, o estudo global de homicídios, entender e conhecer, porque não é a mesma coisa ir num país, copiar as políticas exitosas que eles têm lá, quando nós queremos implementar um outro país que não corresponde simplesmente porque a engrenagem da forma como ocorrem os subsídios, os homicídios não é a mesma. Este gráfico que a Ângela apresentou é absolutamente relevante. As taxas de homicídio e, no caso, a mancha do crime organizado ou de outras formas de crime, como, por exemplo, nos primeiros 10 países, nem sempre o crime organizado nos dá essa taxa. Às vezes, são outras formas de crime. Então, a explicação ou a localização do fenômeno do homicídio não corresponde de uma forma homogênea. Não podemos dar uma explicação homogênea entre todos os países. O homicídio, por exemplo, não é o mesmo problema e a mesma solução para todos. Isso é fundamental na aprendizagem. O uso de armas ou o motivo ou a forma como as pessoas morrem é muito importante. Ângela associava o tráfico de armas à questão dos homicídios. São dois fenômenos que parecem separados, mas, entretanto, quando os unimos, começamos a encontrar explicações para muitos dos fenômenos que nós temos. No caso do México, nós temos 7 de cada 10 mortes ocorrem através do uso de armas. Nós vemos que não é o mais alto, nós temos o exemplo dos gráficos, está Honduras, muito próximo ao Paraguai e outros países. Mas é um fenômeno que deve ser localizado para a situação. E uma outra questão que vem desse estudo global é que ajuda a entender, de fato, tem um capítulo que se chama Entendendo o Homicídio. A questão, quando nós falamos das autoridades nessa parte estatística, elas nos dizem o homicídio já diminuiu e automaticamente deveria baixar a percepção sobre a impunidade, ou já diminuiu outros crimes, deveria baixar homicídios e, portanto, também a percepção de impunidade. Conclusões muito rápidas. Primeiro é que o homicídio, como tal, na minha opinião, não é exclusivamente a única ou nem a melhor forma de se fazer política pública para combater crime e violência. O homicídio é uma expressão social com todas as características que nós temos
localizadas num contexto, num tempo, numa determinada sociedade, mas não é a melhor forma. E digo isso porque, em muitos casos, as autoridades dizem: vamos fazer uma política pública para melhorar a segurança pública, e a única coisa que ocupa é o dados de homicídio. Inclusive, para avaliar as suas políticas públicas, já ocupam os dados de homicídio. Não, os homicídios têm uma natureza muito específica. Então, nós temos que entender que os homicídios, ou os dados de homicídios, como são apresentados no estudo, têm que ser complementados com pesquisas de vitimização, por exemplo, com pesquisas que olhem as percepções de segurança e que também olham a experiência das pessoas com outras coisas que acontecem no contexto, como aquilo que se observa que acontece no cotidiano, com aquelas atividades sociais que ocorrem também ao redor das pessoas, nas suas casas, mas é importante compreender que os dados dos homicídios têm que ser complementados com outra coisa para que se tenha uma compreensão do que acontece no dia a dia das pessoas. Então, isso é super importante complementar isso, mas o relatório global de homicídios, na minha opinião, é a porta de entrada para começar a desenvolver esse trabalho. Eu acho que a Ângela e o seu servidor, bom, nós sonhamos muito com que os países tenham pelo menos claros sus datos de registro de homicidios y otras tenham manifestaciones. esses dados de registro de homicídios, as pesquisas de vitimização que nos dão e o que os dados de registro não nos proporcionam, e pesquisas de percepções. E com esses três elementos, se fossem utilizadas pelas autoridades, seguramente estaríamos falando de outras condições nas nossas sociedades. Então, o exemplo típico é este: entender os fenômenos de uma maneira diferente, das percepções e da vitimização das pessoas e o que acontece dentro dos lares e fora dos lares com relação ao crime e às manifestações específicas do crime organizado. Então, tem esses aumentos e diminuições do crime, porque a manifestação criminológica é diferente. Nós temos outros fenômenos sociais muito mais duros de movimentar. Então, isso é muito importante. Agora, eu vou passar para uma outra área que nós colocamos esse título de Inovações Estatísticas na América Latina e Caribe. O título, estamos falando de como nós geramos ou como podemos gerar informações estatísticas em outras matérias que complementam o relatório de homicídios. Eu vou me referir a dois exercícios. Um deles, no âmbito da Comissão Estatística para a América Latina, para a Comissão da Estatística da América Latina, CEPAL, para toda a região. Você sabe que tem um grupo de trabalho que o México tem a honra de estar à frente desse grupo de trabalho, junto com o Centro de Excelência. Nós temos trabalhado em diferentes temáticas e, nos últimos 2 anos, trabalhamos num tema que é fundamental, que é explorar as capacidades que nós temos nos países para gerar informações dos sistemas penitenciários. Talvez alguns de vocês se perguntem, o que tem que ver isso com os homicídios? Bom, deixe-me lhes dizer que a Verônica, há pouco, estava falando que muitos dos homicídios no Equador estão relacionados com o sistema penitenciário. Se nós soubermos quais são as sanções legais que ocorrem para as pessoas que cometem crimes e que são presas, como é a fenomenologia da questão penitenciária para o tema de homicídios, certamente entenderíamos mais dessa relação. Esse grupo de trabalho é formado por 5 países, mais o Centro de Excelência, e trabalhamos com todos os países da América Latina, mas o mais importante é o seguinte: o documento está pronto para a consulta de vocês, é um motivador, é algo que motiva os países a conhecer mais a estrutura dos seus sistemas penitenciários. Não está isolado dos trabalhos que foi feito às Nações Unidas, porque o escritório da Angela May, Nações Unidas contra o Crime, Drogas e Crime, ao contrário, continua os alinhamentos que a própria UNODC estabeleceu para fazer essa exploração. Eu gostaria de me concentrar no fato de que o documento tem destacado a parte metodológica, parte de métodos que nós podemos ter
para o desenvolvimento das informações, as capacidades institucionais, que é central ao documento, é o trabalho que nós realizamos em matéria de recurso, organização, metodologia e difusão, a parte de governança desses sistemas, os desafios e recomendações. Alguns desses exemplos das informações que nós colhemos têm a ver com os recursos disponíveis nas instituições para gerar informações dos sistemas penitenciários. Estão catalogados, cada país pode fazer uma leitura desse documento e começar a movimentar a estrutura estatística do seu próprio país para a produção de dados. Em termos de recursos humanos, financeiros, materiais, os perfis das pessoas privadas de liberdade, como é registrada a sociedades demográficas, enfim. Então, as pessoas e os crimes processados, as informações específicas, o processo de reintegração, a parte de segurança e proteção das pessoas privadas de liberdade, os comportamentos e as medidas privativas de liberdade. O documento se concentra muito na parte de capacidades institucionais, que é o objetivo central do documento. É motivar os países a desenvolver essas capacidades institucionais e tem a ver com os recursos utilizados, a organização, a metodologia e a difusão. E a forma como nós coordenamos, que é muito importante, desde a produção estatística com as instituições que estão encarregadas desses temas. Por exemplo, em matéria de capacidades institucionais, ou estatísticas, ou desenvolvimento de capacidades, que é algo muito importante para a produção de informações estatísticas nessas matérias, na matéria desse sistema penitenciário, e que nos leva a vários objetivos. A primeira é a capacidade de gerar capacidade não apenas nos institutos estatísticos, mas nas instituições que têm que gerar esses dados. Porque, ao final das contas, como as Nações Unidas colhe os dados de homicídios e crimes, também colhe dados dos sistemas penitenciários, e nós vamos colher mais dados penitenciários. É um tema muito importante para entender a fenomenologia dos crimes. Então, nós vamos para o desenvolvimento de capacidades e também para as próprias capacidades estatísticas que estamos para gerar, e a outra parte é provocar que as instituições utilizem as informações que estamos gerando. Algo que ficou claro para todos nós que produzimos estatística é encher os nossos computadores de dados com o melhor método possível. Isso tem um valor zero, se não for utilizado pelas instituições que têm que resolver públicos associados às informações estatísticas que estamos gerando. É uma provocação muito importante, tem que ir com as instituições, neste caso, o sistema penitenciário. E um outro exercício é algo que acabamos de começar neste ano, faz 2 meses. A mesma Comissão Estatística das Américas apresentou e foi aprovado pelos países para gerar um guia de referência sobre registros administrativos da polícia para a América Latina e o Caribe. E tem uma clara relação com os dados de homicídios. Em boa parte dos países da América do Caribe, como em outra parte do mundo, quem registra homicídios e todos os outros fenômenos delitivos são a polícia. Mas a pergunta é, como estão registrando esses dados? Essa é a primeira pergunta. Há um documento muito importante publicado pela UNODC, que são os alinhamentos para a produção de dados estatísticos por parte da polícia. O que nós queremos fazer aqui são 2 coisas. Uma, ajudar na implementação a partir desse grupo de trabalho, mas também produzir nossos próprios alinhamentos. Com base nisso, dar seguimento e padronizar para a região. O conceito que nós ocupamos muito na América Latina, vocês sabem, é tropicalizar esses dados, essa forma de se fazer as estatísticas. Uma coisa muito importante aqui, nesses alinhamentos estatísticos e nesse padrão internacional, evidentemente, também tem os temas de recursos. Quantos recursos nós temos em diferentes matérias, diferentes naturezas para a produção estatística? E as polícias, quanto que tem? As estatísticas de delinquência e crimes, a parte de detenção e processamento, atividades das polícias e a conduta da polícia. Aqui nós temos
uma lista de países para que nos ajudam na construção desses alinhamentos, com base nos alinhamentos do alinhamento das políticas da UNODC. De novo, o México é o coordenador. Entre os desafios que nós temos para isso, começamos alguns que perguntamos que há muitas formas de reger. Cada polícia, a nível nacional, mas também a nível subnacional, tem uma forma diferente de registrar qualquer tipo de atividade que registre. Então, a tipificação do crime, a classificação, vai nos ajudar muito nesse processo, com os alinhamentos da UNODC. Toda essa infraestrutura estatística vai nos ajudar a configurar a forma em que é registrado e a forma que nós deveremos registrar. E ter certeza de que os dados que estão sendo relatados sejam o que dizem ser, ou seja, a parte de vínculo conceitual e o dado que está sendo registrado. E a qualidade dos dados é buscar permanentemente que os dados sejam da mais alta qualidade. Então, nós vamos trabalhar com esses guias de referências, com os registros administrativos da polícia na América Latina e no Caribe. Então, nós temos esses dois objetivos muito claros: a implementação dos alinhamentos para a produção de dados estatísticos emitida pela UNODC na América Latina e gerar nossa própria base metodológica mínima para a melhora dos registros administrativos que produzem as polícias. E, por último, eu gostaria de chamar a atenção de vocês a algumas reflexões finais que concorrem no mesmo praticamente para os homicídios e para os dados de prisões e as polícias. E se nós colocarmos outros fenômenos que ocorrem, a mesma coisa. O primeiro desafio que nós temos na América Latina e no Caribe, e para isso já foi discutido há muito tempo, é o fortalecimento dos escritórios nacionais de estatísticas e do Sistema Estatístico Nacional. Verônica narrou agora há pouco como está estruturado pelo Equador esse serviço, esse sistema com as diferentes instituições. Então, é muito importante que, se nós quisermos fortalecer as informações estatísticas para tomar decisões, nós temos como antessala o fortalecimento dos escritórios nacionais de estatísticas. É muito importante que o Sistema Estatístico Nacional esteja presente. Isso concorre, evidentemente, com a questão de recursos humanos, tecnológicos e financeiros suficientes. Em muitos países, é muito comum a conversa entre os titulares das estatísticas no sentido de que hoje me diminuíram ou me restringiram o orçamento, o meu mandato legal, substituíram o chefe da estatística por alguma razão. Então, o que nós devemos ter muito claro é que, se quisermos resolver problemas públicos do tamanho, da complexidade e dimensões, como são os homicídios, a violência, a questão de ter uma melhor capacidade penitenciária e melhores registros, logicamente, o ponto anterior é o fortalecimento dessas capacidades humanas, tecnológicas e financeiras para o Sistema Estatístico Nacional, e aí tem o centro do Escritório Nacional de Estatística. Uma outra questão é provocar, qualquer que seja a nossa posição, provocar que sejam feitas políticas públicas baseadas em evidências. Isso significa muitas coisas, mas algo que significa isso também é que não podemos tomar decisões, por exemplo, com aproximadamente 7 ou 10% dos crimes registrados, ou seja, o crime registrado, e nós temos uma estimativa muito maior. Tomar decisões com 7 ou 10% de todos os crimes que verdadeiramente são registros terá esse efeito, que esse é um efeito para ter resultados também muito pequenos. Então, é muito importante levar em conta os dados com alta qualidade estatística, que são trabalhosos, sim. Precisamos investir? Sim. Precisamos fazer importantes investimentos na geração de dados estatísticos, em recursos humanos, tecnológicos e financeiros, para ter boas políticas públicas baseadas com uma boa evidência, com uma boa estatística. E nós temos que provocar, porque, no final das contas, a nossa experiência nos dizem que quem toma decisão nem sempre toma com evidências, nem com boa evidência. Ou é boa evidência, não gosta, e no final das contas, eles decidem qualquer outro motivo. Tem que nos ajudar e ajudar aqueles que tomam decisões a compreender os dados.
muita das rejeição dos dados por parte das autoridades, e isso é uma aprendizagem já de muito tempo, muitas das rejeições é porque eles não entendem, eles não gostam. Então, nós temos que ajudá-los a compreender esses dados. Isso faz parte do trabalho, produzir os dados com alta qualidade, mas também ajudá-los a entender. Uma outra questão é aproveitar os registros administrativos, sim, mas também nós temos que começar a ocupar outras fontes. Eu me refiro particularmente que, junto com a Angela Média, nós apresentamos na Comissão Estatística das Nações Unidas os alinhamentos para as estatísticas dos feminicídios. E quando falamos de feminicídio, se somente falássemos dos homicídios de mulheres com certas características, nós ficaríamos muito pequenos. Então, temos que ver os registros dos 911, dos serviços de emergência, dos serviços de hospitais, do organismo das mulheres, dos 190. Então, é muito importante da violência contra a mulher e da violência feminicida, se destaca a necessidade de integrar diferentes fontes de informações para caracterizar um fenômeno que é o melhor que pode acontecer conosco. Então, o aproveitamento estatístico de todas as fontes para se ter uma melhor fotografia de tudo o que acontece. Uma coisa muito importante é que as normas internacionais, já falamos de duas normas internacionais de matéria de registro de polícia e a norma internacional da medição de feminicídio, de corrupção, que estamos preparando também com a UNODC para medir corrupção. Esse padrão internacional é a diretriz principal que nós temos que não apenas segui-la basicamente como está feita para comparação, mas nós temos que gerar os nossos próprios padrões. Então, isso é fundamental. E a cooperação com outras instâncias é muito importante. Os estatísticos sozinhos não podemos fazê-lo. Tem coisas que nós podemos fazer sozinhos. Inclusive, seria muito estranho, mas eu não imagino que um escritório nacional de estatística possa construir uma pesquisa de vitimização sozinha. Tem que compartilhar com a segurança pública, perguntando por que gostaria, enfim. E aí estão as decisões técnicas e metodológica e conceitual do escritório de estatística, como construir a sensibilidade de informações invariáveis numa pesquisa, como faz a amostragem, como seleciona a amostragem, como é o processo estatístico. Mas nós temos que coparticipar com essas instituições. E no registro administrativo de homicídios, por exemplo, fica claro que nós temos que participar as fontes de saúde, as fontes das polícias, os escritórios de estatística, todos os escritórios temos que nos coordenar para ter os dados. Por exemplo, no caso do México, o escritório de estatística, o México junto com o escritório de saúde, sempre compaginamos todos os dados das mortes e aí extraímos os dados de mortes por homicídios que nós relatamos para o estudo global de homicídios. Mas nós temos também os dados de polícia. E no final do dia, nós construímos esses dados e colocamos as duas fontes para que possam ser comparadas. Logicamente, esse é um processo longo, nós temos que investir em recursos para poder gerar informações estatísticas de alta qualidade. Bom, com isso eu termino, mas sigo à disposição e agradeço pela atenção de vocês e aos organizadores, Adriana, pelo esse importante evento e parabenizo por que termos o estudo global de homicídios e agora nós temos que estudá-lo e entendê-lo. Muito obrigado, Adriana e Ângela. Gracias, vicepresidente. La verdad es que los cuatro panelistas Obrigado, vice-presidente. Bom, os quatro fizeram um trabalho de moderação extremamente sensível e difícil ao mesmo tempo. Sensível porque eu não terei nenhuma oportunidade de fazer perguntas, e difícil porque eles levantaram muitas perguntas no chat. Ângela, nós temos uma restrição de 10 minutos para a interpretação. Eu tomo a liberdade de dar 5 minutos para a Ângela para responder algumas perguntas gerais. Não podemos responder as perguntas de cada país. Para que Verônica e o vice-presidente possam fazer nos últimos 5 minutos 2 reflexões muito rápidas.
Ângela, a palavra é sua novamente. Obrigado. Obrigado, Adriana. Então, eu vou começar com algumas das perguntas que você me fez antes. A Adriana me deixou a ideia, logicamente, os homicídios é apenas uma parte do quebra-cabeça que nós precisamos entender juntos para entender segurança urbana, mas também segurança comunitária, segurança da família, mas também para entender o crime. Como a Adriana estava dizendo, os homicídios refletem apenas uma parte, aquela parte de segurança, entender como a segurança acima. E também, vamos dizer que o homicídio é apenas uma parte, para entender o crime organizado. De fato, nós temos na UNODC, colhemos e analisamos muitos dados para tentar entender, particularmente o crime organizado, que eu acho que é muito importante entender o impacto que tem o crime organizado, não apenas na violência. Há um impacto do crime organizado no meio ambiente, o Amazonas é um exemplo. O impacto do crime organizado no governo, temos a corrupção, que foi mencionada também. Também tem a corrupção do sistema político, de um governo democrático, o impacto também no desenvolvimento e sociais, em todos esses aspectos. Em homicídios, não podemos... temos mortes, mas quantos foram feridos ou caíram, digamos assim, nesse ciclo vicioso e que não vão para a escola, por exemplo? De novo, a Nathalie mencionou o tecido social que é afetado pela violência. Então, o que nós buscamos no crime organizado é o tráfico de pessoas, contrabando também. Tem muitas perguntas sobre a violência, sobre isso. De fato, muitos também estão relacionados aos assassinatos, mas muito é um tipo de violência, particularmente com relação a tráfico de pessoas. Quando analisamos como esses traficantes operam, então, por exemplo, o tipo de organização da máfia é também com os migrantes e o tráfico de pessoas. Então, como isso se traduz, né, ao tráfico de pessoas? Então, claramente, precisamos entender tudo isso. E também com relação ao pensamento sobre o mundo digital. Quando nós pensamos sobre para entender o crime, como o crime organizado funciona, tem toda essa questão do crime cibernético, cybercrime, que está surgindo, tem uma pergunta sobre o impacto da transformação digital dos homicídios. De novo, é a mesma coisa que nós temos na sociedade em geral. Nós temos desafios e oportunidades, e os desafios estão relacionados à violência cometida em plataformas digitais, que facilmente pode particularmente afetar os jovens e que se normaliza através dessas plataformas, etc., mas também se traduz em violência física. Então, nós temos que fazer muito mais pesquisa para entender isso, mas também tem um impacto a longo prazo na violência relacionada à digitalização, que é a perda de renda. Tem uma transformação muito rápida no mercado de trabalho, e aí marginalizamos e começamos a marginalizar milhões e milhões de pessoas, e essa marginalização, nós sabemos que tem pesquisa que mostra qual é o impacto disso na violência. Então, nesse sentido, claramente, a digitalização também tem uma oportunidade, porque traz a educação, pode ser uma oportunidade também na organização e combater o crime organizado. Quando nós apresentamos o relatório em Nova York, tinha uma delegação da Jamaica que estava levantando a questão de que na Jamaica estão trabalhando muito com plataformas digitalizadas para evitar esse desequilíbrio na educação. Bom, tem alguns outros pontos aqui. Um é uns aspectos metodológicos, como nós reunimos os dados. Provavelmente, nas Américas, é muito mais homogêneo. Tem uma diferença, mas em termos de como os códigos de crimes e a definição de homicídio doloso, mesmo nas Américas,
tem uma diversificação. Se vocês virem dados das regiões, nem sempre são harmonizados. Então, o que nós fazemos nós temos uma definição padrão de homicídio doloso ou intencional, mas, por exemplo, inclui uso excessivo de força, pelas forças da polícia. Uma perspectiva internacional, é um homicídio doloso. Se os países não incluírem esses números naquilo que eles chamam de homicídio, então nós vamos trabalhar com países para fornecer alguns dados que podem incluir esses elementos, assim como nós incluímos para todos os países. E última sobre crianças. No relatório que Adrian mencionou, ou mostrou alguns dados sobre crianças. Uma das coisas que não me surpreende, mas eu acho que é interessante observar com relação à violência contra crianças, é que nós falamos sobre crianças pequenas. Quando nós falamos até, digamos, de 0 a 10 anos, aí é principalmente violência doméstica, relacionada à saúde mental. Então, isso em todo mundo. E nos primeiros anos, tem uma paridade de gênero. Meninos e meninas, basicamente em algumas partes do mundo, onde as meninas recém-nascidas são assassinadas, mas não tanto nas Américas. Mas, em um certo momento, se vê uma divisão, onde os meninos têm uma taxa de homicídio muito maior que as meninas. É importante ver que, para as Américas, a idade pela qual, onde eles começam a ter essa diversidade, é quando a violência e os homicídios saem de casa. Então, a idade é muito menor nas Américas do que na Europa. Isso realmente indica de uma forma como as crianças estão muito mais expostas numa tenra idade à violência fora de casa e crime, etc., do que, por exemplo, em média. Mas eu paro por aqui. Obrigado. Thanks, Angela. Obrigado, Angela. 2 minutos, Verônica. Muito obrigado a todos pelas suas perguntas. Eu tentei respondê-las pela opção que nos dá a sala, mas eu posso compartilhar depois os meus dados de contato se vocês quiserem fazer mais perguntas. Eu gostaria apenas, como conclusão, aqui nós do Instituto consideramos que o fortalecimento da compilação das informações estatísticas, seja dos registros administrativos através de pesquisas ou outras operações estatísticas, e nesse caso particular sobre homicídios dolosos, que é um passo fundamental para guiar tanto a criação de políticas públicas focadas nas diferentes formas como a prevenção e também destinados a programas ou planos que permitam atacar esse fenômeno da violência e dos homicídios intencionais ou dolosos. Por outro lado, em trabalho conjunto entre as instituições, embora o espaço que nós damos do INERI lidera e coordena um trabalho mais forte, que é feito pelas instituições, que são as fornecedoras e produtoras dessas informações, como a Polícia, o Conselho da Justiça, o Ministério do Interior e a Procuradoria. E trabalhar nisso também nós temos que sentar-nos num único espaço com as instituições e termos uma mesma visão de melhorar a qualidade do registro e relatos de informações de qualidade oportuna, confiável para os tomadores de políticas públicas. Não custou, no início, sentar à mesa para instituições que são da função judicial com instituições de outras funções do Estado. Então, foi um pouco trabalhoso, mas quando nós temos esse compromisso, o comprometimento e a vontade não apenas técnica, mas também política, nós podemos avançar nesses processos. Logicamente, nós temos desafios muito grandes em todos os países, como a questão de recursos, que Adriano mencionou, entre outros, como metodologia, etc. Mas nós podemos, como país, poder avançando em melhorar a qualidade e completude das informações de uma questão tão sensível como os homicídios dolosos. E também eu gostaria de agradecer o apoio que tem nos dado a ONU Mulheres para pilotar a marco estatístico. Para nós é muito importante ampliar a construção de indicadores que nos permitam
visibilizar outros fenômenos como assassinato de mulheres por uma questão de gênero, e agora nós temos feminicídios, mas estamos muito entusiasmados com esse trabalho que nós estaremos realizando com vocês. Era isso, basicamente, como minhas reflexões finais. Muito obrigado. Obrigado. Adriano, lhe peço 1 minuto. A equipe do BID respondeu pelo chat, então você tem 1 minuto para que você me dê meio minuto para terminar com algumas perguntas de house cleaning. Muito obrigado, Adriano. Eu gostaria de agradecer pelas apresentações das colegas. Bom, eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Eu acho que todos nós aqui conhecemos algo que é conhecido como os relatórios de risco país. Quando são publicados os relatórios de risco país, os mais globais, que é o que acontece nos países. As bolsas baixam, sobem, a economia afetada, os ministérios da economia se movimentam, tudo se movimenta, ou seja, todo mundo se movimenta ao redor de um relatório de risco país. Eu gostaria que o relatório do Estudo Global de Homicídios provocasse algo semelhante nos países. Ou seja, que quando se publica o estudo, todas as pessoas estivéssemos preocupados e preocupadas em conhecê-lo, em entendê-lo e utilizá-lo, inclusive para replicar a sua estrutura nos nossos países. O relatório global de homicídios não pode fazer todos os dados a nível regional. Vai haver alguns casos, mas a nível regional ou subnacional é um entendimento do homicídio nas zonas rurais e cidades, em algumas capitais, em zonas de conflito, etc. e tal. O mais importante aqui é conhecer o estudo global de homicídios, entendê-lo e utilizá-lo e provocar a sua utilização nas políticas públicas. Com isso, eu paro por aqui e agradeço pela oportunidade de ver a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, Adriano. Bom, para o encerramento, eu gostaria de agradecer e informar que no Centro de Excelência estaremos trabalhando na tradução do relatório em espanhol. Assim que tivermos, ele será disponibilizado. E se nos permitem os panelistas também, vamos difundi-las no Centro de Excelência. E uma das coisas que surgiram durante as conversas é que nós temos recursos, por exemplo, a classificação internacional do crime, e ainda nos faltam outras pessoas. E, quem sabe, trabalhar com os 4 panelistas para habilitar uma série de vínculos e facilite as pessoas que participaram hoje para poder acessar os recursos que nós temos disponíveis atualmente. Eu gostaria de agradecer ao vice-presidente Franco, que esclareceu a solicitação de onde está o portal do ONU-DC, mas eu chamo a atenção que o vice-presidente Franco utilizou esse portal de dados para escrever alguns dos seus insights e provocar também a discussão aos participantes de hoje de que as informações já estão disponíveis e podem ser utilizadas para fazer análises específicas nos seus contextos e instituições particulares. Sem mais, eu me despeço, agradeço e recuperaremos as perguntas e intervenções que tivemos para gerar uma agenda de conversa e diálogo em 2024. Ângela, muito obrigada pela provocação, pelo esforço de toda a equipe de Viena e porque você nos dá muita margem para agradecer a região. Muito obrigado a todas e todos e que tenham um excelente final de ano. Muito obrigado a todas e todas. Tchau. Felicidades.